Por falar em recuperar, vocês acham que o Corinthians está se recuperando com um centroavante como o Bocelli, um dos principais artilheiros da história do futebol mexicano, da história recente, inclusive do Campeonato Mexicano? A informação... O segundo artilheiro da história do Leão. Do Leão. Leão que não significa nada, né? Nada. Não, já começou a reclamar. O cara como se fosse o Ibra. Você estava reclamando que o Jonathan não fazia gol, que o Roger não faz gol, Sim. que não sei o que ele não faz. O cara é artilheiro. Aí que tá. Você é famoso, Sormani, justamente por contextualizar uma situação. Por exemplo, se ele fosse um artilheiro do Boca Juniors, você fala, pô, é um artilheiro do Boca. Você fala, pô, é o terceiro maior artilheiro da história do River, o segundo maior artilheiro da história do River. Cara, na boa. Ah, não serve? Eu não tô cornetando aqui. Bicampeão da Libertadores, gol em Independiente, tá ruim? Pera lá. O negócio Estudiantes, seguinte, perdão. O negócio é o seguinte, Pascoal. A mídia tá pintando esse Bocelli aí como se fosse um baita craque. Eu não tô cornetando o cara aqui, mas eu acho que tá percebendo que não. Tá percebendo. Deixa eu falar agora. O seu comentário é bem equilibrado. Não, mas é que tá. Eu acho que as pessoas muitas vezes elas se convencem de alguma coisa que elas nem viveram. Elas nem presenciaram. Cara, é bicampeão na Libertadores, nem faz sabem o que artilheiro da competição. Bicampeão, peraí. Ele tem uma média, mano. O Índio, lateral direito, ele foi campeão do mundo com o Corinthians. Quer dizer que ele é um bom jogador? Não é. Calma. Eu acho que as pessoas, elas muitas vezes, até pela carência de qualidade. Não, por exemplo, o Wagner Love é um jogador que chega com um quilate acima. E a negociação do Wagner Love, quando eu disse aqui em novembro, e as pessoas, olha, é melhor você rever suas fontes dentro do Corinthians e tudo mais. Quem falou isso pra você? Riram de mim. Quem falou isso pra você? Benjamin. Agora tá todo mundo falando do Wagner Love. O Wagner Love tá muito perto de acertar com o Corinthians. Inclusive a imprensa turca tá dando que já tá certo o acordo. O empresário dele falou que é mentira porque eles estão forçando uma rescisão aí que o Wagner Love não quer. O Wagner Love quer receber o que ele tem direito. 7 meses de salário atrasado. Pois é, eles estão querendo forçar uma rescisão ali amigável pro Wagner Love não receber esse turu que ele tem para receber. Mas com relação ao Bocelli, Pascoal, independe a contratação dele com a vinda do Wagner Love. Pode ser que venham os dois. Mas é que tá, Sormani. 4 centroavantes. Olha a cara que o Zinho fez pra você. Zinho, um invalida o outro, Zinho. Não serão 4. O Gustavo tá lá, o Roger tá lá, chega o Bocelli, chega o Wagner Love. Eu duvido que o Roger permanece ou o Jonatas permanece com a chegada do Wagner. O Roger, ele foi pedido pelo Carilli. Como não? Não sei. O Carilli ligou pro Roger. Não, o Jonatas vai sair. Então, vai sair. Eu acho que o Gustavo vai acabar saindo. Eu acho que não. Se contratar. O Carilli pediu a permanência dele. Se contratar, o cara pede para desvalorizar o jogador. Chegar o Bocelli e o Love, dança o Roger. Também. Dança o Roger. Gente, vamos parar pra pensar. Um tem 34 e o outro tem 33. Hoje. Daqui o começo do ano, um faz 35. Um faz 34, junho o outro faz 35. O Roger também é por aí. Zinho, um invalida o outro, na sua opinião? Eu acho que assim, é bom ter jogador experiente, mas na mesma posição, vários jogadores, o Facigani acabou de falar, o Roger também é acima dos 30. 3 caras acima dos 30, um parou de jogar, que foi o Sheik. O outro foi embora, que é o Danilo. Aí vai trazer de novo só jogadores com idade e com salário alto, que acaba inviabilizando a contratação em outras posições. O Corinthians não está nadando em dinheiro, não, para ficar trazendo jogadores ganhando acima de 500 mil, 400, 500 mil, e aí você precisando de lateral, você precisando de zagueiro. Eu acho que não... E outra, jogar os dois juntos... O Carilli é muito bom treinador, mas para jogar os dois juntos... É a mesma função. No esquema que o Corinthians joga... Ele joga no... O Carilli joga o quê? 4-1-4-1, 4-2-3-1. Isso. Vai ter que jogar o quê? Num 4-4-2, com 2 centroavantes lá. O Bocelli dois bate bem postes ali, não dá. Vai ter que ter 2 caras de lado para voltar, para marcar pra caramba. Não, o Flavinho falou uma verdade. Ele é um bom batedor de pênalti, o Bocelli. Bom batedor de pênalti. O Jadson também é. O Bocelli é bom batedor de pênalti. O Jadson também é. Mas ali você pode fazer os dois, né? Você pode fazer um com ponta de lança. Foi o time que menos pênalti teve mais no Campeonato Brasileiro. Mas assim, você vê um deles voltando para marcar volante. Não, essa volta de marcação talvez não façam, mas a assim, pode, você tá pensando... O Wagner Love é um jogador, ele saiu recentemente do Brasil. A gente tem uma memória boa dele ainda. Ele é um jogador que não me lembro de nenhuma lesão importante na carreira dele. É um cara muito forte, tem um físico privilegiado. Eu acho que ele tá com o quê? 30 aí? 34. E daí? Também acho que não tem problema. Problema nenhum. Pois se você pega um jogador de 30 e... Pô, o Ricardo Oliveira tá com quantos anos? 38. 7. 39, quase. 38. 38 anos.
Você não queria no seu time? Claro que joga. Então acho que esse problema aí, Zinho... Mas assim, você queria os dois? Não, mas Zinho... O Ricardo Oliveira e o Bocelli? Mas aí você... Você tem... Essa foi a minha colocação. Mas aí você tem, Zinho... Tá com dinheiro, Corinthians? Tá com grana? Traz os dois, beleza. Fica no elenco. Eu, como treinador, não boto os dois pra jogar ao mesmo tempo. A não ser que saia do banco numa necessidade no jogo. Agora, se o meu time titular já tá esses dois centroavantes de 35 anos pra cumprir funções sem a bola, já é difícil. O Jonatas, ele tem 29, por exemplo. É melhor o Wagner Love com 45 do que o Jonatas com 29. O Jonas não vai ficar. Então, mas aí que tá, Zinho. Mas agora sim, o seu raciocínio. Agora o meu raciocínio é o seguinte, o Carille já chegou... Carille já. Mas ele já treinou o Roger? Já treinou o Gustavo? Não, o Roger, pera um pouquinho, o Roger foi pedido do Carille, mas ele não treinou o Roger porque ele saiu assim. Eu tô pensando até como um gestor. Porque o Corinthians, ele tem outras posições que ele tem carência. É isso aí. As laterais, a zaga. Se você investe dinheiro na contratação de um centroavante, beleza, pode ser o Wagner Love. Agora, se você investe dinheiro na contratação de dois... muito obrigado. Eu concordo com você, Zinho, porque vai faltar em determinadas posições. Por exemplo, o Henrique já é um cara que tem um salário alto. E eu não confio no futebol do Henrique. Mas se bem que eu acho que o Henrique não pode ser o pilar da zaga do Corinthians. Reserva pro 9, né? O Corinthians não tinha nem o titular, muito menos o reserva pra 9, né? Não, pera um pouquinho. Mas traz dois. O Gustavo voltou, não voltou? Vão testar o Gustavo no Campeonato Paulista. O Gustavo não é isso? É o teste, é o teste. O Roger, o treinador do Corinthians, ligou pra ele e falou, Roger, não vai pro Goiás, porque eu pedi você pra contratar e não trabalhei com você. Porque até então ele não tinha certeza que o Corinthians tinha no mercado essas duas opções. Se você traz o Bozelli, se você traz o Love, desculpa, Roger, é patamar abaixo. Falou, Roger, eu concordo com ele. Duas oportunidades. Tá bom. Talvez, e o Gustavo tá com mais moral hoje do que o Roger. Exatamente. Mas a minha pergunta é, quem? Vai ter a grana para contratar um lateral zagueiro? O que eu acho é que se o Corinthians contratar o Wagner Love, não contrata o Bozelli. Um invalida o outro. Eu acho. Ou é um ou é outro, porque o dinheiro para tudo não dá. É só para explicar o seguinte, a informação que eu tenho é que o Grêmio também tem interesse no jogador, no Bocelli, e cria uma expectativa de ter o jogador. Ponto. Eu conversei... Não, o Grêmio tá com o Bland. Já bem o Bland também quer o Bland. Mas eu acho até que o Bland está na frente do Bocelli, o Grêmio tem essas duas possibilidades. Eu conversei com uma pessoa do Corinthians hoje que me disse o seguinte... Hoje já devem estar em São Paulo, pelo que eu estou informado, chegariam por volta de 11h30, meio-dia, o advogado e o agente do jogador. Qual jogador? Do Bocelli. Eles chegam em São Paulo hoje para acertar detalhes da transferência do Bocelli para o Corinthians. Quais são esses detalhes? Como é que qual será o valor do salário, como é que será o contrato, que tipo de luva ele vai receber, vai pagar aluguel de passe, como é que isso vai acontecer? Porque ele vai sair do time dele lá do México, do León, e porque tem umas pendências financeiras e ele vai sair de maneira graciosa, porque o León não fez proposta para renovar o contrato dele que vence no meio do ano. Então ele até se sentiu meio magoado, escreveu uma nota nas redes sociais deles, até manifestando, acho que ele estava realmente sentido com o que ele ouviu dos dirigentes do Leão, que nem proposta financeira foi feita, não vamos renovar o seu contrato e acabou, é só assim. E ele se sentiu meio que magoado, então ele vai sair, ponto. Ele vai sair, aí está estabelecido o parâmetro. Agora, como é que ele vai chegar no Corinthians? Isso será resolvido hoje, numa reunião do advogado, do agente, com o pessoal do Corinthians. É o que eu estou informado. E o Bocelli não vem para São Paulo hoje. Qual que eu estou informado, ele vem dia 3, se o Corinthians acertar o contrato com o empresário e com o advogado dele. Essa é a informação a respeito do Bocelli. Do Wagner Love. O Wagner Love tem 7 meses de salários atrasados no Besiktas. Eu não estou falando de 2, 3, estou falando de 7 meses de salário atrasado. O que ele propôs? Vamos parar o contrato aqui? Não precisa me pagar o restante do contrato, me paga só o que me deve e eu vou embora. O Mano agora acabou dizendo, o Besiktas quer fazer um acordo. Deixa para trás aqui e vai embora. Aí o Wagner Love não quer. Ele quer receber pelo menos os meses atrasados. Porque ele trabalhou, ele tem direito, gente. Ele trabalhou, tem direito aos 7 meses. Aí está a dificuldade da transferência dele. Para sair, ele vai sair do Besiktas porque o futebol turco não tem como mais pagar os salários dos jogadores que foram contratados. Mas aí, Pascoal, se ele for à justiça, ele ganha, certo?
Por conta Se for da FIFA, ele vai receber. Vai ganhar. E ele vai receber o que ele vai ganhar, o que ele tem para receber. O que já passou. O que vem para frente, ele não vai ganhar. Então, não, porque no acordo do contrato tem que pagar metade do contrato o que tem para frente. Não, para você ter a liberação. Esse acordo que ele quer fazer seria o ideal, mas é difícil. Eu acho que ele deve 7, me paga 4 e vem pro Corinthians. É o que eu acho que vai ser. Eu acho que vai aceitar metade, vem metade, resolve a vida e acerta com aquilo que ele tem de mais concreto, que hoje é a proposta do Corinthians, com a segurança de receber. Dura abrir mão de 3, Nezinho. Segurança para receber até a página 9. Em 2015, né? Quando foi? 2015 ou 2017? 2015. O quê? Quando foi campeão brasileiro, ficou 10 meses sem receber. Mas pagou em 2 meses, não foi? Pagou os 10 em 2. Foi na gestão do Roberto Andrade, foi 2015. Sim, foi pago tudo depois. Eu estou dizendo para você, não tem segurança nenhuma também. O Corinthians fechou 2 patrocínios, né? Um com refrigerante com uma empresa de aparelhos para o dente, né? Pequeno, patrocínios vendeu calção, o principal não vendeu ainda. Esse que é o principal. Esse é o que paga a conta. Esse é o que paga a conta. Esse é o que paga a conta. Agora, o resto ajuda com as despesas, mas o que vale mesmo. Agora renovou, parece que com o patrocinador das costas, é positivo, né? Uhum. Agora precisa arrumar um aqui na frente, né? Esse que é o grosso, esse que é o cara. Flávio, você não se manifestou a respeito de Bocelli, a gente falou bastante dele ontem, Wagner Love. E o Wagner Love é a novidade. Mas eu também acho que 2 centroavantes parecendo Luthor, cara. Da mesma idade, pra mesma posição. Parece outra coisa. Eu não acho que o Corinthians vai ficar com os dois, não. Eu não acho que vai ficar com os dois. E o Wagner Love tem esse histórico recente no Corinthians que foi muito bom. Se o torcedor do Corinthians puder escolher um, vai escolher o Wagner Love, não vai escolher o Bozelli. E a questão de gastar mais, Zinho, o Corinthians se livrou de 2 salários altos, né? O Danilo, que foi pro Vila Nova, e o Emerson Sheik, que parou de jogar. Eram salários que ajudavam a compor uma folha de pagamento que é alta, os caras querem cortar. Sim, mas não sei se vão cortar, viu, senhor? Não sei se vão... Pelo menos é um discurso do presidente. Eu acho que o Corinthians deve ter um orçamento pro futebol, que ele se vira com ele, continua acumulando dívidas, aumentando o seu endividamento e tudo mais, mas o Corinthians tem que pagar salários altos, não tem jeito, é um clube... Não, ele já paga. Já paga salários mesmo com um time aí que não é tão cobiçado assim, o Corinthians ele tem uma das maiores folhas salariais do Brasil. Até a folha salarial do Corinthians gira em torno de 13 milhões, cara. 13 milhões é muita coisa. O grande problema dessa folha salarial... Quanto você falou? 13. Ah, bom. De 3 não, 13. Não, 13. Quase a do Palmeiras? Paga muito salário, porque paga muito salário para o jogador que está fora do Corinthians. Esse é o problema. Tem muito jogador do Corinthians que o Corinthians contratou mal. O Corinthians tinha 27 jogadores emprestados. Então, 28, né, Pascoal? Que voltaram. 28 voltaram. E aí tem muito jogador que o Corinthians empresta e continua pagando salário, porque... Giovanni Augusto tem uma possibilidade de sair para a China, Manon. Oh, Deus te ouça. Deus te ouça. Não, mas a verdade é a seguinte, Pascoal. O Corinthians hoje ele não pode mais errar. O Corinthians fica se toda vez ele fala isso. Não, mas é verdade, senhor. Todo ano é a mesma resenha. Não, porque tem gente que defende. É um tiro. Não, tem gente que defende, senhor Mani. Não pode errar. Não, mas é verdade. Porque o Corinthians, aí, quando a gente fala que tem 28 jogadores retornando, é porque não agradaram. Não, mas já emprestou um monte, hein? Mas é que tá, Pascoal. Independente disso, eles retornaram. São jogadores de posse do Corinthians. Então, querendo ou não, são jogadores que muitas vezes aí vieram, sabe, como uma aposta. O Corinthians hoje, ele não pode, como aposta. Ah, tá. É que você tem a mente poluída. Tudo você leva pro outro lado. A pronúncia não foi tão... Não, foi sim. É que você não fez questão de entender. Pois é. Deixa o rapaz então, o Corinthians hoje, por exemplo, o Palmeiras, se ele quiser contratar um jogador, por exemplo, o Arthur, é um time que já está acertadinho, você não traz o jogador para que ele possa já ser o centroavante absoluto, ele vai ter um tempo para maturar dentro do elenco, ele vai jogar aqui, vai jogar ali, não tem uma responsabilidade de já chegar arrebentando. O Corinthians hoje, ele não pode mais contratar mosquitos da vida, tá certo? Que agora mudou o nome, agora é Gustavo. O Corinthians aí, o Michel Macedo. Não pode, cara. Tem que trazer um jogador que venha pra brilhar. Aquele cara que venha pra fazer a diferença. Bom, mais do mesmo. Carille pediu um zagueiro. Onde é que vai arrumar um zagueiro pra brilhar? Então, mas é que tá, Pascoal. Pra trazer qualquer um, é melhor manter os que já tem. Ô, mano, mas o Corinthians não tinha melhor elenco. Só pra frisar, tá no site da Fox, foxsports.com.br, excelente site pra você se inteirar de tudo que tá acontecendo no mercado da bola nesse momento. O técnico do Besiktas já dispensou o Wagner Love. Tá fora, não faz parte do elenco. Só pra frisar. Mas aquilo que o Pascoal falou, ele tem 7 meses de salário. Falou assim, ó, vocês podem me dispensar, mas eu quero Turu. Eu quero Turu. Ele já está no mercado, o que já é um facilitador.
Agora, essa briga dele lá com o Besiktas, ele vai brigar lá nos tribunais da Turquia. Não, da FIFA. Porque você tem contrato registrado é na FIFA. Agora aqui... Tá no mercado. Não, mas depende. Interessa pra Mas, professor Mani, essa situação é a seguinte. Eles não querem essa briga. É justamente isso que o Besiktas está propondo. Um acordo amigável para que o Wagner Love abra a mão de boa parte do que ele tem para receber e dá baixa, por exemplo, no acordo. Porque, por exemplo, aí não vai para a FIFA. Como se fosse uma baixa no gravame. Chega lá e fala, ó, Besiktas, eu aceito receber como você vai de, sei lá, tá bom, você me deve 7 meses, me paga 4. Me paga 3, 4, beleza. Aí você assina um acordo. A cara que eu sei pra você. Você liberaria? Não, mas peraí, gente. Eu não tô falando... Não. Gente, eu não tô falando que é isso que vai acontecer. Eu tô falando que o Besiktas está propondo pro Wagner Love. Porque quando você faz um acordo é a celebração de algo entre as partes. Aí você vai lá e fala, beleza, tô abrindo mais de 3 ou 4 meses de salário. Você não tem mais o que reivindicar. O Wagner Love não quer isso. O Wagner Love quer receber na integralidade o que ele trabalhou. Mas tudo bem, mas aí tá. Rapaz, ele falou até integralidade hoje, cara. Até integralidade ele falou. Integralidade ele não pode. Isso não bloqueia a saída dele. Lógico, não, ele já foi dispensado. Isso aí ele vai brigar lá no tribunal da FIFA, como até ele não fica com o contrato amarrado. Ele pode fechar com o Corinthians a qualquer momento. Ou com o Flamengo. Ou com o Flamengo. Mas pera um pouquinho. Ou com o Santos. Não, isso leva tempo. É rápido. O Besiktas está propondo aqui pagar 60% do que deve para o Wagner Love e parece que ele está propenso a aceitar. Dá 4... Você se agarraria a aceitar. 60%? 60%. À vista? É melhor um mau acordo do que uma boa briga. À vista, a pergunta já balança. Aí, é melhor pegar logo. Como é que você vai pegar um negócio parcelado de um time que está devendo para Deus todo mundo? Esse acordo tem que ser pago à vista. Você tem uns turu para receber, né? Tem espalhado aí, não tem? Tem aí, né? Por favor, me paga aí, final de ano. Ajuda. Ô Zinho, é um bom negócio 60% do que deve? Olha, se o Besiktas está com essas dificuldades aí para pagar, se o cara recebe à vista, porque se parcelar, quantas vezes vão ser? Paga garantia que você paga tem que a primeira, aí eu já passei por isso. Vai na FIFA para receber. Você vai, faz o acordo, recebe a primeira, a segunda. Pô, aí era de 10 vezes, aí já não paga. Aí você tem que entrar na justiça de novo. Aí, tudo bem, tem multa, tem isso, mas vai enrolando. A justiça demora. E uma coisa que era de 10 vezes vira 20, 30. Se ele tem essa proposta aí de 60 à vista, vai receber todas as verdinhas. Lá é dólar, né? Não, melhorou. Eu pegava. Pegava? Já tá bem financeiramente, graças a Deus, o Wagner. Já vai receber esses 60 à vista. Já vai estar na continha. Já tem um time grande para jogar. Já fica quietinho. Tem propostas de times no Brasil, que não é só do Corinthians que a gente sabe. Então ele vai poder até negociar, ele livre, no mercado, o telefone dele vai tocar, não vai ser só do Corinthians não. O Corinthians tem até que acelerar, senão vai perder. Se ficar nessa história aí do Bocelli... financeira e procurando centroavante, né? O Grêmio procura centroavante, o Flamengo procura centroavante. O Santos... Mas o Santos não, mas é que o Santos não disputaria com o Corinthians. Estou incluindo o Santos porque o Santos já tinha feito um acordo com ele. Tinha feito um acordo com ele. Uma coisa já existe. Mas também você tem razão. Acho que existiria o interesse. Eu não sei como é que o São Paulo pensa. Agora muda tudo. Muda tudo no Santos agora com o novo treinador. Já não é mais a mesma coisa. É um outro pensamento. Agora, se você contratar o Wagner Love e o Bocelli, aí ir para contratar o zagueiro. Não, mas aí é o que o Flamengo vai dizendo. É um ou outro. Vai contratar os dois. É um ou outro. É um ou outro? Vou dizer uma coisa. O Mano acha que são os dois. Olha, Pascoal, acho que o Corinthians não vai abrir mão, não. Se tiver a possibilidade, porque o Bocelli é um cara barato. Ele é um cara barato. A multa rescisória dele não chega a 2 milhões de euros. Não chega a isso. Inclusive, o contrato dele já está terminando. E o salário? E ele já está com os salários, inclusive, atrasados ali. Pode haver até uma rescisão ali sem pagar nada. É um saláriozinho que é acima... Eu acho que o Wagner Love fica mais barato. Do que o salário do Bocelli? Não vai pagar esses 2 milhões já. Então, mas se o Wagner Love chega, ele chega pelo teto. Não, o Bocelli já não tem que pagar, porque o Bocelli tem que receber lá no Leão. Mas ele falou 2 milhões. Ele a multa consegue. É essa, mas ele pode fazer um acordo para sair sem pagar a multa, justamente pelo... E aí ele não vai querer ganhar nada. O que eles vão acertar hoje, é o que eu estou informado que eles vão acertar hoje, são
a forma de pagamento do empréstimo do jogador ou o aluguel do passe, seja lá a palavra que você queira encontrar, você vai ter que fazer isso. Que os salários e as luvas. Mais do que o Brasil, não é isso? O México paga mais. Não, depende do jogador também, né? Ele é um que ganha bem. Ele é um dos caras que ganham mais salário. O Gignac ganha $1 milhão por mês, meu senhor. E depois é Gignac. Hã? O Gignac, ele é o segundo artilheiro. Ele é o outro. De matérias $300 mil por mês. Hoje dá mais de $1 milhão por mês. Nenhum jogador de futebol brasileiro aqui hoje receberia isso. De salário, não. Agora... Então, por isso que eu acho que contratar o Wagner Love... Eu tô dizendo que essa o Wagner Love não é barato também pro Corinthians. Não é esse valor. Não é esse valor. O Corinthians ele tem um teto, Pascoal. Ele falou que não abre mão do teto. 425 é o teto do Corinthians. Cássio, Fagner, Jadson, se o Corinthians está encaminhando com as duas negociações, é porque os caras sabem da realidade do Corinthians, ponto. A gente não vai ficar aqui discutindo que o cara ganha A, B, C, D, lá fora, assim. Se há um Mas você já viu deixar para trás bastante coisa? Se há um encaminhamento, né, de uma negociação com o Bozelli, se há uma proximidade, como trouxe Quesada na informação, de um acerto com o Wagner Love, é porque eles sabem quanto vão ganhar aqui, ponto. Eles sabem que não vão ganhar $1 milhão. E eles estão propensos justamente a aceitar a proposta do Corinthians, não só pelo salário, mas pelo que o clube vai oferecer aos caras em termos de estrutura e competitividade. Só isso. Bom, eu acho que a minha opinião sobre isso é um invalida o outro. E tem o dinheiro da televisão que está caindo na conta do Corinthians essa semana também. E esse dinheiro vai ser empregado na contratação não é o dinheiro, não é a totalidade. Não, mas já é um dinheiro. O primeiro semestre é o que vem menos da televisão. O segundo semestre é que vem o turu verdadeiro. A partir de julho, né? De junho e julho, aí vem o dinheiro mais forte da televisão. O Corinthians vai ter que trabalhar com o dinheiro do Campeonato Paulista e com a primeira parte desse dinheiro do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Corinthians, a matemática, como é que é feito, como é que é a contabilidade, eu não sou contador, o Ben já é economista, né? Não. Mas eu não... Eu já tô achando que essa faculdade dele, ele comprou o diploma. Você acha? Eu acho. Não, ele fala que ele é economista. Pelo assunto. Ele fala, não fala que é economista? Não é isso? Ele errou um 4x7. Fez economia e tá louco. Hein? E agora, o Corinthians tem... O Carille deixou muito claro, ele quer um centroavante e um zagueiro. Isso está no pedido do Carille. E agora o centroavante me parece... Olha, eu acho que é melhor a lateral esquerda também, Pascoal. Por mais que o Carlos Augusto aí seja um jogador... Não, o Carlos em fevereiro vai para a seleção. Mas aí que tá. Vai contar com quem na lateral esquerda aí na reserva do garoto? O Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Não, já tá lá, o Danilo Avelar tá lá. Cara dele. Danilo Avelar. Quem tá lá é o Danilo Avelar, ou não? Pedigree europeu. Tá o Fagner. Qual é o substituto do Fagner? Você viu o Danilo Avelar jogando no Campeonato Brasileiro? Qual é o substituto do Fagner? Qual é o substituto do Fagner? O Corinthians não pode ver o Danilo Avelar pintado de ouro. Não pode, Pascoal, não pode. O Danilo Avelar, cachorro novo que é bom, né? Que vai até a linha de fundo e cruza todas. Agora, o Danilo Avelar ele não consegue cruzar, ele não passa da linha de meio campo, Pascoal. E quando ele passa, ele faz bobagem. É o lateral isopor. É o lateral isopor, não vai no fundo nunca. Ele não consegue alçar uma bola na área. Não dá, Pascoal. O Corinthians precisa de um lateral esquerdo, de um zagueiro bom e de um centroavante bom. Bom. Olha pra mim. Conversa que ele vai arrumar. Você pediu um centroavante, já tá vindo dois. Olha aqui pra mim. Aí. Não. Olha aqui pra mim. Multiplicação dos dois do Corinthians. Olha aqui pra mim. Onde é que... E aqui? Turu, Verba, Arame, Bufunfa, Larjan, Ien. Onde é que arruma? Aí que Euro, dólar. O Onde Larjan, é que arruma, meu senhor? o Ien, o dólar, o dinheiro, Pascoal, tem que vir, por exemplo, do Rosenberg, que é um cara que chegou aí também com o Rosenberg vai tirar dinheiro de onde? Ele vai... ele é patrocinador máximo. Peraí, Pascoal. Ele é shake árabe, ele aperta o dedo, sai um poço de petróleo. O Luiz Paulo Rosenberg, peraí, tô falando sério. O Luiz Paulo Rosenberg, seu Oswaldo Pascoal, ele chegou no Corinthians há quanto tempo? Junto com o Andrés. Há um ano, né? Não, aí que tá. Com o Andrés. Aí que tá. Ele chegou no Corinthians, aí que tá. Ele chegou no Corinthians já tem um ano, Pascoal. Foi o seu próprio Luiz Paulo Rosenberg que falou que conseguiria um patrocínio master. Foi o Luiz Paulo Rosenberg junto com o Andrés que disseram que conseguiriam o name rights para a Arena do Corinthians. Passou um ano e até agora não pingou nada. Não pingou nada, Pascoal. Eles esnobaram o patrocínio da Caixa quando a Caixa quis renovar. Não foi ele, não. Não, eu tô falando da diretoria do Corinthians, eu não tô falando dele agora. Eu tô falando com relação... Não era nem o Andrés e nem o Vandenberg. Peraí, eu não tô falando deles dois especificamente nesse caso.
O Corinthians, ele esnobou o patrocínio da Caixa quando a Caixa quis renovar por 8 meses, pagando a mesma coisa, só que, claro, contratualmente falando, era um valor inferior, porque eles iam patrocinar durante 8 meses o time do Corinthians até o término do ano. A diretoria do Corinthians, naquela oportunidade, que não era composta pelo Andrés e pelo Luiz Paulo Rosenberg, esnobou a Caixa. E não tinha ninguém ali na manga para poder estampar a camisa. Ficou dali em diante sem patrocínio master. Com a chegada do Andrés e do Luiz Paulo Rosenberg, disseram que o patrocínio master chegaria. Até agora não chegou. É uma vergonha um time do tamanho do Corinthians sem um patrocínio master na camisa. É ridículo isso daí. Ainda mais o Corinthians que não tem arrecadação do próprio estádio. Porque o dinheiro arrecadado com a bilheteria é pago, as parcelas aí que o Corinthians tem ainda para pagar durante muitos anos aí para a Caixa Econômica Federal. Então é ridículo, Pascoal. Um time aí do tamanho do Corinthians não conseguir um patrocínio master, que é um dinheiro que alivie muito a folha de pagamento. É ridículo. Por exemplo, há uma possibilidade da Caixa. A Caixa não patrocina. Tem que fazer. Há uma possibilidade clara da Caixa não patrocinar nenhum clube. Mas é porque ele está ocupado. Ele passa mais tempo pensando em piada dos outros do que resolveu dele. Escuta que eu vou falar pra vocês. Tem mais, a Caixa Econômica Federal, com o novo governo que toma posse dia 1º de janeiro, tem uma grande possibilidade de não patrocinar mais o futebol. Aí, isso que o Mano está falando, vale para o Corinthians e vai valer para uma série de outras equipes. O Cruzeiro já está engatado aí com o patrocinador aí. Esqueci o nome do Cruzeiro, já falou assim, não vai ter? Então já foi ao mercado, já arrumou um patrocinador. Então, há uma série de grandes equipes que essas equipes passarão por dificuldade. Tem outra coisa, viu, Mano? Acertar um patrocínio. Tem outra coisa que eu acho que dificulta um pouco o Corinthians. Um pouquinho. O Palmeiras vai ter mais visibilidade na televisão aberta em 2019, como já teve em 2018 do que o Corinthians. Porque o Palmeiras ele teve esse ano. Eu não me lembro. Não, mas o brasileiro do Palmeiras não. O brasileiro do Palmeiras não, pô. Ele nem negociou, ele não fechou com a televisão ainda. Fechou já? Não. Televisão aberta. Então, ele não fechou. O Palmeiras não fechou com a TV aberta no brasileiro. Não tá fechado ainda. Tá, só mas o Palmeiras na TV aberta disse o seguinte, não recebe um centavo a menos do que Flamengo e Corinthians. Um centavo a menos. O valor de Corinthians e Flamengo já está negociado, inclusive estão recebendo agora. Isso. O Palmeiras não fez negócio com a TV aberta e disse que o presidente, o Gagliotti se manifestou assim, não aceita um centavo a menos do que Flamengo e Corinthians. Tá muito certo. Claro. E se não tiver, não faz isso, que não vai fazer acordo com a TV aberta, fica só na TV fechada. O Palmeiras hoje está... O Palmeiras essa dependência da grana. Vou ter dinheiro, hein, gente? Esse dinheiro é pelo menos 40% do orçamento do Palmeiras, não é assim? Não, claro que sim. O Palmeiras deve girar 650 milhões de dinheiro. A questão... Pode pegar que você vai ver. Não, mano, que a previsão do Palmeiras para o ano que vem é menos 600 milhões. Não, 650. Não é. 650? 650. Não é, tô te falando que não é, pô. É 650. 561 milhões. 100 milhões a menos do que 2018. Eu não sei exatamente por quê, mas o Palmeiras estima para esse ano de 2019 561 milhões, 100 milhões a menos do que esse é sem o dinheiro da TV. Não sei. O que eu sei. O que eu sei. O meu guia aqui está me dizendo que esse é sem o dinheiro da TV. Com o dinheiro da TV, são mais 100 milhões. E outra coisa que eu tenho anotado aqui também é do Bahia, que vai ter um orçamento de 140 milhões. Até hoje, a maior receita de clubes do Nordeste foi 130 em 2016 do próprio Bahia. E recorde de times nordestinos, lembrando que o Bahia faturou nesse ano de 2018 120 milhões. O Bahia lançou uma linha de camisas de grife própria, né? Marca própria. Como o Santos já tinha feito uma época passada. Aliás, teve o plus de vendas no meio do ano, tem premiação de brasileiro, tem uma somatória de valores que vai chegar com que o clube alcance os 650 milhões. No Palmeiras, você está falando? Ano que vem. Agora, o dinheiro de premiações é desse ano. Não, mas ele bate pro ano que vem. A premiação do brasileiro bate agora, sim. A premiação do Palmeiras foi campeão brasileiro. A premiação recebe esse ano. Entra no orçamento desse ano. Não, bate pro ano que vem. O Palmeiras tinha batido. Não, porque o Palmeiras fechou o balanço antes da eleição. Se aprova o balanço, aí já vira pro ano fiscal desse ano. Provavelmente isso já estava contabilizado de um jeito ou de outro. Não, a premiação do brasileiro não, né, Sormani? Não, sim, você pode contabilizar de um jeito ou de outro. Ou um pouco a mais ou um pouco a menos. Ou como campeão ou como vice. Está contabilizado. É dinheiro que entra nesse ano fiscal. Não tem nada a ver com o ano que vem. Não, porque se você não tem o campeonato definido, você não pode colocar essa previsão, né? Então, isso é previsão orçamentária. Então, mas previsão orçamentária você pode colocar. 2017. O Palmeiras tem para 2018. Estou dizendo para você o seguinte. O faturamento do ano 2018.
O Palmeiras faturou no ano de 2018, entre outras coisas, essa premiação. E você não pode jogar pro ano que vem. É desse ano o balanço, entendeu? Possivelmente se a premiação for paga, inclusive, nesse ano... Claro, já foi paga. Então, a contabilidade tem que ser feita desse ano. Ela bate 18, mas você já joga essa grana para utilizar em 2019. Você pode utilizar quando você quiser. Entendeu? Se você quiser utilizar isso em 2024, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas entra no orçamento. Ou se quiser pagar alguma dívida, antecipar alguma dívida, você também pode. O dinheiro você pode antecipar. Nesse orçamento de 561 milhões que eu tenho, eu não sei se não tem a televisão, talvez não tenha a televisão. Pode ser que esse seja o problema. A televisão aberta ainda está pendente esse dinheiro que por incompetência administrativa, eu falo, mas o Paulo Nobre, ele pagou a dívida, ok. Mas o Palmeiras, se não tivesse sido bem gerido dali em diante, ele estaria ferrado já, para não falar um outro termo mais pesado, novamente. Sem razão. E não tá. O exemplo que a gente deu do Vasco. O dinheiro que o Paulo Nobre colocou no Palmeiras foi exatamente o que o Vasco recebeu nas vendas do Douglas, Paulinho e teve mais um moleque que o Vasco vendeu. Dinheiro do Felipe Coutinho também que entrou, de transferência, vendeu, mas não recebeu. Do Pet que foi pro Corinthians, Luan, zagueiro. Não. Tô dizendo desses 3 que foram pra Europa. Dá algo em torno de 100 milhões de reais. O Vasco recebeu esse dinheiro, só que não soube o que fazer com ele. Já tinha muito pra pagar. Não foi nessa gestão, não. Foi na gestão anterior, Eurico Miranda. E não soube o que fazer. O Palmeiras recebeu esse dinheiro e soube o que fazer com ele. Essas dívidas trabalhistas são muito complicadas. São muito Por isso é que tem que ter o Profut, que no Profut você paga o valor mensal e o dinheiro é destinado para o fundo de garantia, para as dívidas trabalhistas, aquilo que você paga, o próprio governo destina para as várias áreas. Mas é o seguinte, entendeu? Por exemplo, o Oswaldo Oliveira saiu do Botafogo. Ele tinha lá para receber, acho que não chegava a 2 milhões. As premiações, salários, os direitos trabalhistas. A justiça já bloqueou 6 milhões. Da venda do Matheus pro Palmeiras. O que era 2 já hoje é 6. O Dorival, o Santos devia ao Dorival 1,5 milhão de reais. O processo já está em 5. Porque corre um monte de coisa. A hora que você vai ver, mas espera um pouquinho. Entra o dinheiro da televisão. Entra o dinheiro da bilheteria, entra o dinheiro do patrocinador. Entra o dinheiro de venda de jogador. E o passivo. Eu para trás, e o que tem que pagar. Que outros não pagaram. E que está na justiça. Você tem que pagar. Então é muito complicada essa irresponsabilidade de dirigentes no futebol brasileiro. Eles não pagam e deixam para o outro resolver. Só que isso gera e vai passando o tempo, juros. Pois é, o Santos hoje vive uma situação difícil. Muito disso tem a ver com a administração passada do Modesto Rocha Júnior. Endividou o Santos, não pagou várias pessoas, há dívidas tributárias que não foram pagas. Aí você não precisa contratar um jogador, não tem dinheiro. Porque se não pagar, perde o Profut. Se perde o Profut, você não tem a certidão negativa. Se não tem a certidão negativa, você não consegue o patrocínio da Caixa ou de outro patrocinador do governo. Então é difícil, velho. É por isso que você tem que ter no time de futebol gente como Gagliotti, gente como Bandeira. Eu temo muito pelo Flamengo nessa gestão do Landim. É que a maioria dos clubes... temo muito pelo eles não têm essa certidão negativa. O que eles vão fazer? Eles têm uma certidão com efeito negativo. Ou seja, você tem uma dívida, mas quando você está pagando em dia, você ganha essa certidão com efeito negativo. Certidão negativa no futebol brasileiro, talvez hoje só o Palmeiras e o Flamengo consigam uma. São times aí que estão alinhados aí. A certidão negativa, se você está pagando, você tem dívida, ok. Então é uma certidão com efeito negativo. Você está pagando com efeito negativo. O efeito é negativo. Só para deixar claro os números, então. Fechou 2018, Palmeiras, com 650 milhões, já contando tudo. Para o ano que vem, sem o valor da TV, o Palmeiras espera receber da TV 270, que é o valor pago a Corinthians e Flamengo. Sem a TV já garantidos para o ano que vem, 561 milhões. Foi o que eu falei. Né? E aí, nessa soma de 561, você joga 270, dá 830 milhões, que é o faturamento que o Palmeiras espera ter o ano que vem. Se vender a TV aberta. Se vender a TV aberta. É dinheiro que não acaba mais. Agora, voltando... 871?
É isso? Não, 830 milhões. É, porque a estimativa do Flamengo... 561 com é 850. Isso, então. E só para finalizar, Pascoal, o Sornosa deve ser anunciado até amanhã, né? O Sornosa não tinha, o Corinthians não tinha fechado ainda por conta do problema que tem o presente no Fluminense, né? Mas se fica, se sai e tal, quem é que resolve esse problema? Quem é que vai assinar isso aí? Né? Porque o Sornosa já fez exames médicos, já assinou contrato e estava faltando a liberação do jogador. Então o Corinthians aguarda essa liberação. O Sornosa, eu acho que é uma boa contratação. Agora, vai ficar 11 milhões de reais. Na minha avaliação, com todo respeito, se o Corinthians contratar 2 centroavantes, do porte dos 2 centroavantes que o Corinthians tem aí pela frente, eu não sei como é que vai resolver a contratação do zagueiro. Precisa de um zagueiro. Precisa. Quais são os zagueiros do Corinthians hoje, mano? Tem o Léo Santos, o Pedro Henrique, existe possibilidade dos 2 serem negociados. E tem também, né, Pascoal, o Henrique lá, que é o principal aí, junto com o Marlon também, que... O Marlon tá lá, o Marlon que veio da Ponte Preta. Precisa de um zagueiro. Hoje ele não tem ninguém, né? Porque o Henrique, que foi contratado para suprir, apesar de ter jogado junto com o Balbuena, mas era o cara que foi contratado para... Sabiam que o Balbuena seria vendido mais cedo ou mais tarde, e ele foi contratado com essa função, de substituir o Balbuena. O Henrique não deu conta do recado. Ou o Pablo, né? Gente, o Henrique estragou o Léo Santos. Ele chegou para substituir primeiro o Pablo. Todo mundo sabe disso, pô. Sim. O Henrique tá no futebol, ele não começou ontem a carreira dele. Há quanto tempo o Henrique tá no futebol? Desde o Curitiba, começou lá, passou pelo Palmeiras, foi embora pro Barcelona, voltou. Esse cara chegou a disputar uma Copa do Mundo. Ele não entrou em campo, é verdade. Mas foi convocado. Mas foi convocado na Copa do Brasil. Foi convocado. No Napoli ele jogava de lateral. Nem de zagueiro ele jogava. Jogo de lateral direito. Jogava de lateral direito. Quer dizer, é um cara que você vê, no Palmeiras tinha deficiências, no Coritiba tinha deficiências, foi negociado com o Barcelona, nunca botou a camisa do Barcelona. Quer dizer, aí os caras vão lá e contratam, e pagando salário alto, sabe? Eu não consigo entender isso. Não consigo entender. Quem é que pensa isso daí no Corinthians? Quem é que vai lá e fala assim, escuta, vamos fazer isso? Qual é a cabeça pensante do Corinthians quando o assunto é futebol? Entendeu? Quem é que... É o Andrés? Tá pensando mal. Esse é o problema do Corinthians. O Corinthians não tem um cara que pensa em futebol. Porque o Andrés pensa e entende de futebol. Mas tem um Duílio, tem um Alessandro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Com todo respeito ao do Andrés, ao Duílio. Eles não são gente para montar um elenco de time de futebol. Você concorda comigo, Zinho? Mas aí ele citou o Alessandro, né? O Alessandro tá lá. Gente, mas o Alessandro, Zinho, ele é da bola. O Alessandro, se ele tivesse voz ativa no Corinthians, como tinha o Edu Gaspar, beleza, não tem problema nenhum. Só que ele não tem. Mas antes ele tinha, né? Antes do Andrei chegar. Não. Mais ou menos. É que o Roberto ouvia todo mundo. O fato de você ser um ex-jogador de futebol ajuda? Claro. Sim, mas não é tudo. Você precisa ser um ex-jogador de futebol, preparado mas com exatamente. Mas o Carille hoje é essa válvula de escape. Hoje o Carille é essa válvula de escape. É o cara que tem aconselhado o Andrés, é o cara que tem inclusive pedido e solicitado alguns jogadores. E vamos ver o que ele vai conseguir. Mas é o cara que tem. Vamos ver até onde vai durar essa lua de mel. Corinthians. Vamos ver até onde vai essa lua de mel. Não, mas as cenas dos próximos capítulos a gente tem que aguardar para ver. Porque hoje estão de bem. Andrés e Carille hoje vivem de forma harmoniosa. As arestas que existiam entre os dois foram aparadas em Londres já, naquele encontro do Pitombeira com o Andrés junto com o Kia. O Zinho tá O Zinho tá parecendo aqui, ó. O Zinho tá escutando uma ladainha nessa cabeça aí. O que tá vendo, Zinho? Você sempre se deu bem com todo mundo no futebol. Né, cara? Futebol é demais. Você, por exemplo, é uma amizade que não é questão de ser amigo ou não. Se respeitam, mas o Andrés precisa hoje muito mais do Carille do Corinthians. Você que já foi dirigente, você que... Ele falou uma coisa aqui que não sei se você ouviu. O quê? Repete. Hoje, não é que existe uma amizade, existe um respeito, porque o Carille, aliás, o Andrés, precisa muito mais do Carille do que o Carille do Corinthians. Isso é um fato. Os dois precisam um do outro. Você acha que o Carille tá feliz na Arábia? Não, o Carille tava na dele. Tava na dele não, ele tava pediu pra voltar. Tava insatisfeito. Mas ele tava louco pra voltar. Tava louco pra voltar. Tá louco pra voltar uma coisa. Nenhum momento ele pegou esse celular. Aí que tá. Nenhum momento ele pegou. André, pelo amor de Deus, atrás de volta. O quê? Nunca fez isso. Porque o Carille é um cara... Se ele levantava, não assina com o Corinthians... Tem time no Brasil e contrata ele. Tem 10. Se o Corinthians não contratar o Carille, ele vai contratar quem? Agora... Então o Corinthians precisa mais do Carille do que o Carille do Corinthians. Discordo. Inclusive, vou me remeter a uma informação dada pelo Benjamin. Essa de dada pelo Benjamin. Peraí.
informação dada pelo Benja, quando ele trouxe a informação de que poderia haver o retorno do Carille, e se ele retornasse ao futebol brasileiro, era o Corinthians o clube que ele voltaria. Verdade. Era o Corinthians. Claro. Ou seja, o próprio Carille, ele não queria saber de outro clube. Sim. O objetivo dele era o Corinthians. Exatamente. Mas a parte é um lugar que você usou a palavra correta. O objetivo dele era esse. Mas se ele levantasse a bandeira naquele momento, estou voltando para o futebol brasileiro, não deu certo ia ter pelo menos 4 propostas para ele. Mas é que tá, Sormani, é uma via de mão dupla, é isso que eu tô falando. Não, mas foi importante para ele retornar ao Corinthians, assim como foi importante para o Corinthians ter um técnico você tá entendendo? O que eu acho que você não está entendendo é o seguinte, o Carille, ele tinha mercado. Se o Corinthians não acertasse com o Carille, ele estava ferrado. O Carille não estava. Ele não precisava do Corinthians. Ele estava na dele. Ele quis ir para o Corinthians. Ele escolheu o Corinthians por N motivos. Por N motivos. Exato. Você está nas cordas agora? Entendeu? Não. Então, agora, se ele chega e fala assim, escuta, eu vou testar o mercado, quem me pagar mais, eu vou. O Flamengo, por exemplo, podia chegar e falar assim, eu te pago tanto. Flamengo, podia. O Flamengo chegou a procurar no São Paulo. Até agora, até agora, eu não ouvi nenhuma declaração do Carille até agora dizendo estava insatisfeito. Você quer que ele diga isso? Não, peraí. Você falou que ele tá insatisfeito. Ele não falou. Mas ele não falou. Foi bem, mano, foi bem. Ele não falou que ele insatisfeito. Ele jamais vai falar isso. Mas ele não estava. Mas a questão é essa. Ele falou isso na entrevista, ele falou na entrevista do UOL. Peraí, não citou nomes. Ele não polemizou ninguém, mas é que não, mas ele não estava insatisfeito lá. Vocês podem interpretar da forma como vocês entenderem. Porém, o Carille não citou ninguém naquela entrevista pro UOL. Ele falou que ele teve aí não lembro. Não, pera, mas eu não falei de satisfação no Corinthians, eu falei de satisfação lá. Você falou que estava insatisfeito lá. Não, a gente também é a mesma coisa. Você não conseguiu interpretar aquilo? É óbvio que tinha problema com o Andrés. Tanto é que houve uma reunião em Londres. Mas quando ele deu aquela entrevista ao UOL e ele não mencionou nomes, é evidente que o problema dele era com o Andrés. Que o recado chegou? É lógico. Tanto é que depois eles foram para Londres para reunir, para tentar resolver. Mas peraí, eu trouxe informação aqui, inclusive, falando a respeito do porquê o Carille saiu. E foi justamente uma insatisfação com o próprio Andrés. Então, existiu a rusga. Claro que existiu. Mas o Carille, em momento algum, ele tentou polemizar isso. Ele jamais cutucou o Andrés publicamente falando o nome do presidente do Corinthians. Eu não falei que ele polemizou. Eu tô explicando uma outra coisa. O que o Fascicano quer dizer é assim, quem teve que engoliu o Carille. Foi o Andrés. Sim, porque o Carille estava. Eu acho que é só uma virtude, ele reconheceu que errou do Carille deixar o Carille sair. O Carille estava na Arábia, ganhando bem, com o trabalho dele em um projeto que ele tinha já em mente que teria dificuldade inicial, porque é um clube que estava voltando da segunda divisão, com o primeiro ano de investimento, ele não ia ter a estrutura do Corinthians logo de cara. Pelo que eu sei, ele não estava insatisfeito, ele estava tocando dele. Estava recebendo em dia. Normal, recebendo em dia, normal. Agora, você vê, Carille, o Corinthians quer te chamar de volta. Pô, legal, bacana, lógico que eu voltaria um dia pro Corinthians, não sei o que. Ele estava na dele. Ele estava tranquilo, tanto é que o Corinthians pagou a rescisão, fez tudo. Em nenhum momento ele moveu uma palha, fez assim... Andrés, por favor, quero voltar, se vira. Em nenhum momento ele fez isso. Quando o Carille ouviu a sondagem do Corinthians, o cara ficou maluco. Ele ficou maluco, ele queria voltar. O Carille só saiu do Corinthians, o Facincani, justamente pelo desprestígio que a diretoria apresentou perante a pessoa dele. Mas você está confirmando o que disse o Sormani. Não repôs a altura os caras que saíram. O Sormani acabou de dizer isso para você. Não era consultado. Exato. Ele se sentiu desprestigiado. Contratação de atleta. Ele não queria ter saído. Estão todos falando a mesma coisa. É isso aí. O Carille... Hoje ele não estava precisando do Corinthians, ele estava bem. Aliás, eu estou empregado na Arábia ganhando bem. Que eu também não ouvi aqui na mídia, nesta mesa, quando o Rueda fez com o Flamengo, que foi esculhambado, escrachado. Então o senhor foi surdo naquele momento. Não. Eu falei isso. Fez ouvidos de mercador. Não, eu falei isso. De sapatear na cabeça do Flamengo, quando o Rueda saiu. Não, o Carille fez a mesma coisa. Falei, exatamente. Você falou, é verdade, nós dois falamos. Ele fez a mesma coisa com o Foi uma sacanagem. Ele vai lá, ganha uma grana, recebe uma luva, sapateou na cabeça vai lá, faz um projeto com os caras, desenha tudo mais. 6 meses depois, vai embora. Não, mas peraí, a crítica do Rueda, Sormani. Isso, sacanagem, eu acho do mesmo jeito que o Rueda fez com o Flamengo. Não, mas peraí, a crítica com relação ao Rueda, quando a gente criticou e criticou muito,
Foi o fato da demora para ele sinalizar o que ele queria fazer. Tudo bem. Porque, por exemplo, a sua pode ter sido essa. A minha crítica foi igual. Exatamente. O futebol, sapateou no Flamengo. Por mais que a gente fale a respeito de planejamento, Flavinho, todo mundo sabe que o planejamento no futebol vai até a página 2. Ele fez o mesmo. Não, mas espera aí, são situações distintas. Eu vou falar pelo que eu falei naquela oportunidade. A minha crítica com relação ao Rueda não foi pelo fato, tô saindo do Flamengo, porque pintou uma possibilidade, o cara mete o pé mesmo. É assim com jogadores, é assim com treinadores. Não devia isso ser. acontece. Não devia ser, mas na prática é. Mas na prática é. Mas infelizmente, Sormani, a gente sabe que a gente tá lidando com futebol. Mas se você chega para esse projeto que você desenhou e não é do outro lado também não cumpre. Mas nem começou. Mas a minha crítica com relação ao Rueda foi essa. Você tem que saber se quando o cara ele chegou lá no clube, da onde que era o clube? Da Arábia. Se ele chegou lá, o que o cara conversou com ele aqui, eu tô te oferecendo esse projeto assim, com esses jogadores, com essa estrutura de trabalho, com esse dos jogadores e do salário sem reclamação. Agora a estrutura de trabalho, que você quer levar, quem é esse, vou trazer. Aí ele chegou lá, será que o clube lá cumpriu isso tudo? Sim, cumpriu, tanto que ele tá... Não. A estrutura não. A estrutura, ele falou que o projeto até o jogador, de melhoria da estrutura do clube estava andando a passo de tartaruga. Mas aí outra coisa, dele, né? na hora de desfazer, será que o Carille, quando recebeu a proposta, a ligação do Corinthians, eu tô falando assim eu tenho amizade com o Carille, não perguntei isso pra ele. Ele chegou ao diretor e falou, olha, estou com essa proposta, mexeu comigo, estou interessado. Pelo que eu conheço do Carille, eu acredito que ele fez isso, que ele é um cara muito sério. Estou com essa proposta. Há possibilidade, a gente pode sentar aqui, já que o que a gente conversou não aconteceu do jeito que eu queria, eu não estou satisfeito por causa disso, mexeu comigo, o Sheik falou, paga a multa. Tem essa multa, se eu pagar, foi honesto. O que eu acho que não sei se a palavra é essa, honesto, desculpa. Foi correto. Foi correto. O Rueda, pelo que eu entendi naquela época, ele foi embora de férias, recebeu uma proposta e, pelo que as pessoas no Flamengo me falaram, ele não respondia. Ele não falava, eu tenho essa proposta aqui do Chile e eu quero ir. Mexeu comigo, eu pago a multa, vocês vão atrás de outro treinador. E o Flamengo, aí eu acho que assim, o erro foi dos diretores do Flamengo. O Rueda tá na dele, não concordando do jeito que ele fez. Mas os caras do Flamengo aqui, que foram uns... bananas. Foram passivos demais. Pra mim, eu acho que é muito mais. Foram os frouxos. Só pra finalizar... Foram os frouxos. De chegar assim, você não vai me responder não? Aqui é o Flamengo, pô. Você não vai me responder? A multa é essa, você tem que pagar e eu vou atrás de outro treinador. Ficaram esperando. E o cara não respondia, Acho que o Carille não fez isso lá. Não foi. Ele foi e falou logo, tem isso. O cara podia falar, não vou te liberar. Mas ele tem que pagar multa. Vou pagar tem pagamento de multa. Você paga multa agora. Eu acho que o diferente está aí. Eu acho que o Rueda deixou o Flamengo aqui e o Rueda pagou $1 milhão de dólares de multa e foi embora. Eu acho que o Zinho foi feliz na abordagem. Eu acabei de falar isso, mas você está comparando uma situação que não existe. Eu vejo a situação... eu repito, o Rueda, quando ele deixa o Flamengo, Flavinho, o grande problema dele foi ter esnobado a diretoria. A diretoria ligava para perguntar, e aí quando você volta? Não fez isso. Não vou falar. O Rodrigo Caetano veio aqui e falou que sabiam de tudo. É óbvio que ele vai falar. A diferença é o que o Zinho disse. A diferença... Quantas vezes você já viu um cara assumir? Eu acho que a diferença é a reação do outro lado. O que o Flamengo, como o Flamengo lidou com a situação e como os árabes lidaram com a situação. Aparentemente, a situação lá na Arábia foi mais direta na conversa do Carille com o clube. Claro, o Carille foi objetivo. Sim. O que não foi o Flamengo. Não, o treinador também não. Ele ficou empurrando, botando pra frente, meu senhor. Se o Flamengo chega e faz o que o Zinho falou... Aí Flavinho, a diretoria do Flamengo tentou inúmeras oportunidades na comunicação com o Rueda e ele muitas vezes ignorava. Era um empresário, óbvio que era, Flavinho. Basta vocês recapitularem. Eu repito aqui. Se vocês pegarem as declarações que nós demos aqui analisando essa situação, nós todos aqui não criticamos o fato dele ter ido embora. O Sormani falou que criticou o fato dele ter abandonado o projeto. Eu me recordo que todos nós aqui criticamos a forma como ele lidou com a situação. A diretoria do Flamengo tentando contato com ele não retornando ligações, a diretoria do Flamengo tentando traçar o planejamento para o ano seguinte, ele nem aí
não falava se vinha, se ficava, se ia meter o pé. Ele não falou com a diretoria do Flamengo. Agora você falou, mas o Rodrigo Caetano, ele falou pra gente aqui o contrário. Óbvio, que dirigente vocês já viram no futebol assumir que fez papel de bobo? Mas, mano, ali foi muito mais... Desculpa, Flavinho. Ali, eu acho que eu tô combinando o Flavinho. Ali foi muito mais o Flamengo achar que em nenhum momento o Rueda ia largar o Flamengo. Ele tá ouvindo, mas é o Flamengo. Ele tá ouvindo, mas no final das contas ele vai ficar com a gente. No final das contas, o Flamengo é maior que tudo, e o Flamengo se danou nessa história. Porque o Rueda deu o pé no Flamengo. Então, o aprendizado você concorda com o Zinho. Você concorda com o Zinho. Concordo. Faltou postura para a direção do Flamengo naquela oportunidade. Momento, o Flamengo pensou o Zinho muito até foi mais rude do que eu. Ali o Flamengo pensou muito mais com a soberba, com a popularidade, com o tamanho do clube, do que com a realidade que era ele propor. Não, discordo de você nessa questão. Eu conversei algumas vezes com o Bandeira, o ex-presidente do Flamengo, e todas as vezes que ele me dizia, ele dizia o seguinte: ele vai ficar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho confiança no que ele tem dito pra mim. É verdade. Eles acreditavam mesmo. Eles acreditavam que ele fosse ficar. Não, mas é o que eu falo. Aí, de repente, foram pegos de calça curta. Não, mas é o que eu falo. Entendeu? Você tá numa zona de conforto. Ele falou pra mim isso. Ele falou assim, a soberba que eu falo é a zona de conforto. Fique tranquilo, o Rueda não sai do Flamengo. Não. Mas ele fala, por quê? Era a mensagem que ele tinha. Mas aí é isso que eu faço. Então, mas é o que eu tô falando. Você tá numa zona de conforto tão grande. Não, tô tranquilo, ele vai ficar. Então, sabe, você confia tanto às vezes no próprio Daco que você não tá olhando a realidade. É o que é o manejo do futebol. Não é questão de zona de conforto, não. É questão de você acreditar na pessoa. Isso, é questão da palavra. Por exemplo, Pera um pouquinho, se o cara falar pra você que vai ficar e continua negociando, então, no segundo dia, às vezes, como é que vai ficar? Mas eu tô negociando. Então, que crédulo é esse? Detalhes eu não tenho. Por exemplo, Pascoal é uma pessoa... Pascoalzinho, todos nós aqui, né? Graças a Deus. Somos pessoas sérias. Se dar a sua palavra... Pascoal, você recebeu uma proposta da televisão... Da China. Você chega pro Edu Zebini e fala assim, Edu, fica tranquilo, cara, eu não vou sair daqui. E aí os caras tá negociando, o cara ligando pro Pascoal, eu não tô interessado, tô negociando. O cara fala assim, não vai ficar comigo. Mas o Rueda era diferente, né? O Rueda era diferente. O Rueda não falou em nenhum momento. Ele não falou no momento, vou ficar. Não, ele não falou. O Bandeira acha que Não acha não. O Bandeira falou que ele disse a ele. Que ia continuar o projeto. Indicou o Marcos Moreno. O Rueda, isso me disse o Bandeira, disse a ele que não sairia do Flamengo. Aí no dia seguinte ele estava negociando. O que o Tite fez quando ele saiu do Corinthians? Ele comunicou o presidente do Corinthians de manhã, Sormani. Falou, só vou ouvir uma proposta na CBF. Eu vou na CBF falar com o pessoal. Só vou lá ouvir lá e amanhã cedo eu tô aqui. Não voltou mais. Parecia a música da Blitz. Ligou à tarde pro Roberto e disse, Roberto, não tem como, eu vou dirigir a seleção brasileira. Sormani, quando o cara vai ouvir uma proposta, você não pode lidar com essa situação de tipo, ele me prometeu que fica. Se o cara foi ouvir, é porque algum interesse tem. Já que a gente tá falando... Eu acho que o Flamengo poderia ter sido um pouco mais precavido.